Hi guys, how are you doing? Today's video I will continue talking about the coronavirus, which is affecting us beings in a way never imagined before, in every way, political, economic, social, cultural and human. Então é isso aí, pessoal. Eu vou dar sequência ao vídeo falando sobre o coronavírus. A primeira parte eu falei sobre o coronavírus, onde que ele surgiu. Falei sobre a China, de que ele veio da China, como ele se espalhou, o que causou o coronavírus, como os chineses vivem. Falei sobre a história da China, entendeu? Falei sobre o comunismo na China, enfim. Agora vamos falar sobre a parte 2 desse assunto ruim, que é o coronavírus. E aí essa parte 2 a gente vai falar aqui do nosso país Tupiniquim. A gente vai falar aqui do Brasil. Então, se você ainda não viu a primeira parte do vídeo falando sobre o coronavírus, eu vou deixar o card aqui em cima aqui para você clicar e ver o vídeo. Se você quiser ver a primeira parte primeiro, ou depois que acabar esse vídeo, você pode ver a parte 1 do vídeo sobre o coronavírus, tá ok? Vou deixar o card aqui em cima. Como eu disse no primeiro vídeo, esse assunto tem palavras, termos técnicos que eu não conheço em inglês, então vou ter que também ler, e após eu ler, eu vou comentar em cima em português para que vocês também entendam. Mas como o objetivo do canal é falar em inglês, para mim poder praticar, para mim poder aprender, eu vou ter que ler em inglês para mim poder desenvolver mais, porque para mim está sendo muito bom esse canal, porque eu estou me soltando, estou falando mais em inglês, eu estou conseguindo formar frases em inglês na minha cabeça, falar sem muita dificuldade, então para mim está sendo muito bom. É lógico que eu estou longe de ser fluente, tenho que aprender muito ainda, tenho que ouvir muito ainda, falar muito ainda, ler muito ainda, mas está me ajudando. Então, paciência. Bom pessoal, primeiro eu queria pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, entendeu? É importante para o canal crescer, que você se inscreva, clique no sininho, deixe o seu like. Muitas pessoas me param na rua, me falam que não querem fazer inscrição porque não entendem inglês, não querem aprender, outras porque simplesmente não querem, não sabem, entendeu? Então, sim, para as pessoas que não querem fazer inscrição no canal, paciência. Para as pessoas que não sabem e também esquecem, muitas pessoas esquecem, então é por isso que a gente tem que estar sempre lembrando. E as pessoas que não sabem também, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se, você tem que clicar nele e depois clicar no sininho e se deixar o seu like também. Então não esqueça de clicar no botãozinho vermelho onde está escrito inscrever-se, entendeu? É importante para o canal que a gente tenha um grande número de inscritos, entendeu? Posso contar com vocês? Beleza? Então, bora pro vídeo. In the second video about the coronavirus, I will talk about what I see as a cause of not being structurally prepared to face a possible outbreak of any disease in our country, as we are doing now with the COVID-19. And the detail is that the cause always goes through politics and our lack of interest in it, especially when we make important decisions for us Brazilians. Então eu vou falar sobre o coronavírus aqui no Brasil, a nossa falta de estrutura no combate ao coronavírus, ou qualquer pandemia que seja. A gente sabe que a gente não tem um sistema de saúde à nossa altura, à altura da nossa população, e isso tudo passa pela política e pela nossa falta de interesse na própria política. Nós brasileiros não acompanhamos política a nível nacional, estadual e municipal. A gente não gosta de política, a gente não gosta de acompanhar política. Muitos não gostam nem de comentar, nem ouvir, nem ficar perto de pessoas que estão falando sobre política. Simplesmente não querem saber. Largam para lá, outros nem vão voltar, enfim. To understand why government officials ask us to stay at home, just look at the graph and analyze
curves A and B. In curve A, it shows a large number of infected people in a short time, or at the same time, and this overloads the capacity of our health system, which no longer works on normal days, so people will have to stay in quarantine to flatten curve A and turn it into curve B, where it will be possible to save a smaller number of infected people over time. Se vocês olharem no gráfico que está na tela e repararem a curva A gente tem um grande número de infectados em um curto espaço de tempo. Ou seja, a demanda por hospitais e leitos ultrapassa a capacidade que a gente tem do nosso sistema de saúde. Então eles pedem para a gente ficar em casa para que a gente achatar essa curva, o tal achatamento da curva. Aí já achata, aí ele transforma a curva B, que a gente não ultrapassa o sistema de saúde, a capacidade do sistema de saúde de atender a população. Entendeu? Então não ultrapassa a capacidade do nosso sistema de saúde ao longo do tempo, entendeu? Então por isso que eles pedem para a gente ficar em casa. Porque se todo mundo se infectar ao mesmo tempo, não vai dar conta. Então eles pedem para a gente ficar em casa para o mínimo possível de pessoas pegarem o vírus e serem tratadas ao longo do tempo, entendeu? In short, it's because we don't have a health system that matches our population. And this is the important point for the video sequence. Why don't we have an adequate health system for us Brazilians, since we always pay high taxes? The answer at the end of the video. Então é isso, pessoal. A gente basicamente não tem um sistema de saúde à altura da nossa população. É por isso que eles pedem pra gente ficar de quarentena, entendeu? Aqui no Brasil, nós não temos um sistema de saúde à altura da nossa população. E a pergunta que a gente faz é por quê? Por que não? Sendo que a gente paga muito imposto. A gente já era para ter um sistema de saúde, pelo menos, eficiente aqui no Brasil. A gente sabe que a gente tem corrupção e má administração, mas a gente paga muito imposto. Então, por que a gente não tem um sistema de saúde à nossa altura, sendo que a gente paga tanto imposto? 11 years ago, a new influenza virus was discovered in Mexico that causes a disease that would come to be known as swine flu. It spread in a matter of months to more than 200 countries. The WHO declared that the world was facing a swine flu pandemic, and its end would not be announced by the agency until 14 months later. About 200,000 people died from swine flu worldwide. Brazil was also very affected, since the recognition and the measures taken by the government of the disease were late, as is the case today with the coronavirus. A pattern is perceived by politicians, regardless of what ideology is. When making important decisions, always look first at the interests, instead of looking at the interests of the population first. Então, 11 anos atrás, a gente teve um surto de gripe suína no mundo, descoberto no México. Foi transmitida para vários países no mundo. Várias pessoas morreram, cerca de 200 mil pessoas morreram no mundo todo. Chegou aqui no Brasil também, o Brasil também foi afetado, entendeu? E o tratamento para a doença do governo, para a doença, foi o mesmo que está sendo, como está sendo tratado hoje pelo governo, negando de começo, não preparando o sistema de saúde, falando que é só uma gripezinha. O caso da gripe suína e da Covid-19, o tratamento foi o mesmo por parte dos governos. Então, o caso aqui não é qual ideologia que você é, entendeu? A questão aqui é que todos
os casos de pandemia, os políticos tratam a situação da mesma forma. Sempre olhando primeiro a sua imagem, sempre olhando primeiro o lado deles, para depois olhar o lado da população, entendeu? Então não adianta você ficar brigando por causa de político, por ideologia, porque o político só quer saber do seu dinheiro e do poder. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. É claro que são pandemias diferentes, entendeu? Proporções diferentes, vírus diferentes, mas o tratamento por parte do governo é sempre o mesmo. Basically nothing. After all, nothing has been done to further improve our healthcare system. Learning from what happened was essential to deal with the possible pandemics that could come. Since with globalization, it could easily bring new diseases. But we didn't do our homework. We invest, but not in hospital. Então é isso, a gente teve uma pandemia em 2009, a gente podia ter aprendido com ela, a gente podia ter tirado lições do que foi feito, do que a gente errou, do que a gente acertou, mas a gente não fez nosso dever de casa, a gente não investiu em saúde, entendeu? A gente investiu em outras coisas, mas não em saúde. Com a globalização, possíveis doenças que viriam, outras pandemias, é muito grande, entendeu? Porque o contato, a aproximação, viagem entre países, enfim, aumentou muito. Então, assim, aprender que aquela doença, que aquela pandemia de 2009 era muito importante para nós brasileiros, entendeu? Melhorar nosso sistema de saúde, melhorar nossos hospitais, nossos médicos, preparar a gente para uma possível pandemia que poderia vir. Porque era possível que viria uma outra pandemia. E veio a Covid-19. Porém, a gente não está preparado. Por quê? A gente não aprendeu com nossos erros. A gente não preparou nosso sistema de saúde. A gente investiu, mas não investiu em hospitais. E o resultado chegou. Veio a Covid e a gente não estava preparado para ela. A gente não aprendeu com nossos erros do passado. In 2007, FIFA confirmed the choice of Brazil as the host country for the 2014 Soccer World Cup. In order to obtain the nomination, the country had to present an extensive work plan to FIFA that, in addition to the construction of stadiums, details actions in the areas of infrastructure, safety, education, sports, and environmental sustainability. With no stadium rated to the standards required by the organization, all stadiums had to conform to FIFA standards to be used as the stage for the championship games. The FIFA standard called Lula, the then president of the time, said that the organization could be calm about the choice, because despite admitting problems in the country, he also saw the desire to overcome them and hold a World Cup without fail. Então eu quero dizer a vocês, estejam certos, que o Brasil saberá orgulhosamente fazer a sua lição de casa. Realizar uma Copa do Mundo para argentino nenhum colocar defeito. In an interview, asked if the people did not prefer hospital and security of stadiums, Ronaldo, who was a member of the World Cup organizing committee, replied, está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio
Não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Eu acho que tem que ser dividido, lógico, todo o investimento. Eu não faço parte do governo, mas eu tenho certeza que eles estão fazendo isso e estão dividindo os investimentos. De qualquer maneira, muitos estádios estão sendo financiados pelo BNDES também. As shocking and impactful as his comments seemed at the time, he was not wrong. However, planned to invest in major events instead of investing in the healthcare system was wrong. Então assim, em 2007, né, a FIFA confirmou o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, então basicamente ali a gente já começava a tomar o 7-1, né? Parece que a gente tomou 7-1 na semifinal contra a Alemanha, mas em 2007 mesmo a gente já começou a tomar um 7-1. Escolhas de grandes eventos no Brasil, no momento que a população não tinha estádio, não tinha hospital, entendeu? Ou seja, teria que construir estádios novinhos em folha para se adaptar ao padrão FIFA, né? O chamado padrão FIFA. E a população não tinha saúde, não tinha um sistema de saúde adequado. Então, por que investir em estádio naquele momento, sendo que a gente tinha o sistema de saúde ineficiente? Né? Então, fica a questão aí. Investir em grandes eventos ou investir na saúde, na educação, na segurança? Ia ter um retorno financeiro, mas inicialmente a gente tinha que fazer um investimento. O investimento veio com recursos públicos, então talvez não seria um momento adequado pela situação do país no momento, mas foi a escolha do governo na época, a população votou naquele governo e aquele governo preferiu fazer assim. Veio a construção dos estádios, superfaturamento, atrasos na entrega da obra, e depois veio o 7-1 na semifinal contra a Alemanha. Mas o 7-1 basicamente começou bem antes, né? Vários anos atrás. Ronaldo na época comentou aquela frase, pareceu chocante, impactante, mas ele não estava errado. Copa do Mundo não é feito com hospital, nem com escolas, né? É feito com estádio. Ele não estava errado. Quem escolheu fazer esses grandes eventos que estava errado, entendeu? Então assim, quem escolheu não olhou a população, não olhou a necessidade real da população no momento. Fez as escolhas erradas, investiu em coisas erradas. Some stadiums made for the World Cup dispute were built in states where there are no major soccer disputes. For example, a study presented at the time revealed that the reform to adapt to the so-called FIFA standard in Amazonas, a state that has no representation for football world, cost 300 million reais. But the government of Amazonas, together with the organizers World Cup and the federal government, preferred the construction of a brand new arena. It was budgeted at 580 million reais. It ended up costing 660 million reais, more than double the estimated amount for the renovation of the old stadium. It did not make long for a new stadium to become a difficult problem to solve, as today the Arena of Amazonia, like most of other stadiums, is unable to close the account and remains a voracious consumer of public resources. Então é isso, vários estádios como a Arena Amazonas foram construídos dos zeros, entendeu? Foram estimados em um valor inicial, depois esse valor foi aumentado e o fim do estádio
o valor custou mais que o dobro, além de ter custado muito caro. Esses estádios não tem como se sustentarem sozinhos, muitos deles em locais que não tem futebol, não tem eventos esportivos algum, então esses estádios não têm aproveitamento algum, os chamados elefantes brancos. Eles estão parados e para manutenção deles é usado recursos públicos, ou seja, pagamos caro para construir os estádios, foram superfaturados e até a manutenção deles ainda consome recursos públicos. We have three powers that are the pillars of our democracy: the executive, the legislative, and the judiciary. But the only one that we follow is the executive. Perhaps because he is usually the most media, and because he is a single person who is elected to the position. Easier to comment, we left the other two powers aside. We didn't follow in the same way. We ended up creating a fragile democratic system. Most of us Brazilians still think that politics comes down to the day of going to the polls. It comes down to elections. The elections is just one piece of the democratic game. There is no exact and concrete definition of what democracy is. It is considered the represent the will of the population, but when we choose, we don't analyze the candidates and even sell the vote. Então é isso, né? A gente tem três poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente não trata os três da mesma forma, a gente não acompanha os três da mesma forma, e com isso a gente cria um sistema democrático frágil, entendeu? É igual quando você tem um time de futebol, você tem a zaga, o meio campo e o ataque. Se você privilegia e só investe no ataque, o seu meio de campo e sua defesa vão ficar frágeis. E não vai ter uma harmonia no time, entendeu? Na política é a mesma coisa. Se você foca só em um dos poderes, mesmo sem saber, você acaba privilegiando só um desses poderes e os outros ficam fracos. No caso aqui, ficar fraco não é perder, é ter mais liberdade de fazer o que quiser, sem a fiscalização da população, entendeu? Eles podem fazer o que quiser, podem roubar, podem pegar dinheiro, podem fazer leis inúteis, porque os dois poderes que fazem e que julgam as leis, geralmente são os dois poderes que a gente não presta atenção. A gente presta atenção só no legislativo. Desculpe, só no executivo. O executivo são os presidentes, o presidente, os governadores e os prefeitos. São os cargos mais midiáticos, que a gente mais presta atenção e mais comenta. Os outros poderes a gente não comenta tanto, que são os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores e os membros do judiciário, o STF e os juízes, de uma forma geral. Então esses poderes que a gente não observa, acaba tendo uma liberdade maior. Por quê? A gente não fiscaliza, a gente não fica em cima. Então eles criam leis inúteis, deixam de aprovar leis que são boas à população, criam leis em causa própria, entendeu? E na hora de julgar, julgam de acordo com os interesses deles, não nossos. Por quê? Porque a gente não cobra, a gente não fica em cima, a gente não trata os três poderes da mesma forma. Então se você não tem um time que não tem harmonia entre ataque, defesa e meio campo, é certeiro que esse time vai ter problema e vai perder os seus jogos. Então é assim que a gente trata a política. A gente não conhece a regra do jogo, a gente não entende como funciona a política, a gente não busca conhecer como entende política, e a política, independente disso, ela vai seguir seu caminho. Então se você não sabe como é que ela funciona, você vai ser governado sobre as leis e as propostas que vão ser votadas lá. Então se a população não demonstra o interesse dela através do voto, através da fiscalização, através da cobrança, os políticos não se sentem ameaçados, eles não se sentem fiscalizados, entendeu? Então a população ela não tem a vontade dela representada nos seus políticos. Se você vende seu voto, você está praticamente deixando a sua vontade como cidadão de lado. Então é importante a gente analisar o político que a gente está votando, fiscalizar e cobrar. Não é porque eu votei em um candidato e ele ganhou que eu não vou cobrar esse candidato, entendeu? Por ele ter ganhado, é aí que eu tenho que fiscalizar e cobrar mais ainda, entendeu?
para ele pôr em prática aquilo que prometeu e aquilo que eu quero, como quando eu votei nele, entendeu? As a result, when projects and laws that can directly interfere in our lives are voted on, we end up not having our wants and interests represented. In addition to the fact that we have to accept the things that are voted on, even if we don't agree, without campaigning. This over the time made the political class feel untouchable, isolated in a bubble and far from the reality of the population. That's why they enjoy the most bizarre privileges possible, and that we pay the bill. And with the popularization that the political class itself created, the focus is always shifted and then main discussions are left out. Então é isso. Quando projetos, leis, enfim, são criados ou deixados de ser criados lá em Congresso, a gente não acompanha, eles criam leis inúteis e deixam de aprovar leis boas para a população. E a gente não acompanha, a gente não cobra. Então a gente eles acabam criando uma bolha, que eles se sentem dentro dessa bolha, intocáveis. Por leis que eles mesmos criaram para se proteger, entendeu? Leis para benefícios próprios, privilégios um atrás do outro, mais bizarros possíveis. Então eles estão dentro de uma bolha ali, longe da realidade da população. Como a gente não cobra, como a gente não fiscaliza, e a gente acaba votando sempre nos mesmos nomes, eles acabam dentro dessa bolha, distante da população, entendeu? Então são votados esses projetos, essas leis, que às vezes não representam a vontade da população, mas depois a gente não pode reclamar. Porque na hora que estava sendo votado, a gente não cobrou, a gente não fiscalizou, e eles votaram segundo o interesse deles, não o nosso interesse. Por quê? Porque a gente se omitiu durante a votação. A gente não quer saber, a gente não procura saber, a gente não se interessa por política. E são coisas que afetam o nosso dia a dia, afetam dentro da nossa casa. Então, essa polarização que sempre teve nos últimos anos, que eles mesmos criaram como motivo de distração para a gente, para a população, eles conseguem dividir a população e assim, meio que eles usam isso a favor deles, entendeu? Eles criam essa polarização, enquanto eles fazem leis diversas, às vezes um partido, às vezes outro partido, às vezes um político, outro político, em benefício deles mesmos, entendeu? Então podem reparar, entra governo, entra partido, sai partido, e as leis sempre privilegiam os políticos e não a população. Nada muda. Entra governo, sai governo, nada muda. Então a gente tem que prestar atenção nisso, criar um sistema político eficiente para todos, esquecer partido, esquecer político, não idolatrar nenhum deles e construir sim um país com um sistema político e democrático firme, forte, sólido, entendeu? Não com políticos, porque político é passageiro, entendeu? Não adianta a gente ficar agarrando a política, e política é passageiro. Agora a gente tem que ter um sistema de política forte, concreto, que dure bastante e que sempre privilegie a população e não os políticos. Porque político é passageiro, como eu disse, entendeu? A gente às vezes briga por causa de um político ou por causa de outro, sempre do poder executivo, né? No caso do presidente. Bolsonaro, Lula, Dilma. A gente sempre fica brigando por esses nomes, não por ideias. A gente briga por nomes e não por ideias, entendeu? Então entra um, sai o outro, a bagunça continua a mesma, nada melhora. Então a gente tem que brigar por ideias, entendeu? E cobrar essas ideias após a eleição. A gente não faz isso. Então a gente fica gritando, Lula, um dia o Lula vai morrer, Bolsonaro um dia vai morrer, Dilma um dia vai morrer, e o país vai continuar a mesma bagunça. Por quê? Nós não brigamos por ideias, por projetos, por leis boas. A gente brigou por nomes, e esses nomes são eles mesmos que colocam para nós. Então eles criam a polarização, colocam os nomes no meio dessa polarização, e a gente acaba votando em um ou em outro. A gente não percebe que a gente está sendo manipulado por eles, entendeu? A gente serve de marionete para eles poderem usar a gente dentro das leis que a gente tem em vigor. The central discussion of the crisis, in which has been generating
political debates is how to make social isolation more appropriate, whether it is horizontal, the entry population, or vertical, only risk groups. What has to be taken into account is that we have several different realities in each city, which economies, cultures, social reality, geography, and different climates. It is the responsibility of each mayor to take care of his city. Unfortunately, we still have to face political instability caused by the war of narratives covering up second interests. This has already caused the change of some health ministers in the midst of the pandemic, and the number of deaths is only increasing. We have already passed 50,000 deaths in Brazil. Então é isso, a discussão central da crise aqui no Brasil se chama lockdown. Como fazer o lockdown correto? Se é horizontal, onde coloca todas as pessoas dentro de casa, confinadas, sem poder sair, ou é horizontal, onde você só coloca as pessoas de grupos de riscos, entendeu? As pessoas de grupo de risco dentro de casa, pessoas idosas, crianças, etc. E pessoas com doenças crônicas, né? Só que a gente tem várias realidades dentro do Brasil, climáticas, populacional, econômica. Então cabe a cada prefeito escolher qual é a maneira correta de fazer o combate ao Covid-19 na sociedade, entendeu? Cabe a cada prefeito. Sua realidade é diferente das demais, então cabe ao prefeito escolher. A gente sabe que é de responsabilidade de cada prefeito conduzir o combate ao Covid-19 na sociedade. Isso foi dito pelo STF, né? O STF determinou que cada prefeito, cada governador é que deve determinar como vai combater a pandemia em sua cidade, em seu estado. Mas o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, ele não está sabendo conduzir essa pandemia aqui no Brasil, criando polêmicas desnecessárias, brigando com todo mundo, enfim. Criou-se uma guerra política em cima da coronavírus. É incrível como aqui no Brasil tudo vira política, tudo é crise, tudo vira debate, todo mundo quer ganhar em cima, entendeu? Guerras de narrativas. E com isso, infelizmente, mais de 50 mil pessoas já morreram aqui no Brasil por causa do coronavírus. Veio o vírus da China, a gente não se preparou, a gente não tem hospital, a gente não tem sistema de saúde adequado, não paramos o carnaval, não paramos o Réveillon, não nos preparamos. Veio o coronavírus, veio arregaçando, não perdoa ninguém, não perdoa emprego, não perdoa nada. Passamos mais de 50 mil vítimas e esse número só vai crescendo e não temos vacina por enquanto. Então, é triste, é lamentável, mas é o que está acontecendo no momento. Tudo isso se deve a guerras políticas, guerras de narrativa. Tudo passa pela política. Temos um sistema político ruim, assim como o nosso sistema de saúde, e nós estamos pagando o preço. Por isso que é importante que a gente dê atenção ainda mais daqui para frente para a política, para como funciona o nosso sistema de político. A gente precisa entender como funciona a regra do jogo, porque senão a gente vai sempre continuar nesse erro e sempre vamos ter vidas perdidas. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, aqui em Fabriciano, a gente tem... Fabriciano é a cidade onde eu moro. Então aqui em Fabriciano, pelos dados da prefeitura, a gente tem 423 casos de pessoas infectadas pelo Covid-19 e infelizmente a gente já tem 6 pessoas mortas aqui na nossa cidade. The Electoral Fund was created to cover expenses of 2 billion reais with municipal elections. In addition to it, the party fund is an amount transferred annually by the Union for the functioning of political parties, estimated at 1 billion reais. Some deputies and even judges tried to allocate this money to fight the coronavirus,
but without success. The political class that represents the legislative branch does not want to lose that money. And this is clear in the statements of the mayors and the Senate, the Mr. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então é isso, o fundão, né? Esse fundão é esse osso que nenhum político quer largar. É impressionante como imprimem dinheiro, pegam dinheiro emprestado, repassam dinheiro para os estados mesmo sem poder, mas o fundão é intocável, não querem largar o fundão. Esse osso eles não largam. Então o fundão para as eleições municipais, ele tem um valor de 2 bilhões de reais, juntamente com 1 bilhão de reais que é passado para os partidos todo ano. Então são um total de 3 bilhões de reais do fundão, dos dois fundões, fundão eleitoral e o fundão partidário. E eles não querem largar esse osso, e eles não querem pegar esse dinheiro e usar no combate ao Covid-19. É impressionante, esse dinheiro é intocável. Não adianta você criar lei, projeto, não adianta juiz querer interferir, não adianta nada, e esse dinheiro é intocável. E a gente percebe a falta de vontade deles em ajudar ao combate ao coronavírus nas falas dos presidentes da Câmara e do Senado, o senhor Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. Eles não tratam desse dinheiro para a Covid-19 de forma alguma. Eles não querem usar esse dinheiro. Eles falam que não é momento, que não serve, não é adequado, que precisa para a política, precisa para a eleição, e o dinheiro está lá. E continua o número de mortes acontecendo. Continua o número de mortes aumentando e o número de pessoas desempregadas também aumentando. Mas o fundão está lá intocável. Então é assim, é isso que eu digo, político só pensa nele, político só pensa em eleição. Então a gente tem que pensar mais em nós, parar de brigar por causa de político e criar um sistema político melhor, onde que não se tenha fundão para partido e não se tenha fundão para eleição alguma, entendeu? A gente tem que pensar num sistema eficiente, um sistema político e democrático mais sólido e melhor para todos nós. What can be concluded with the facts presented is that the discussions and the measures of great importance for the country and for our lives take place according to what the political class seems to be important to them, and we have seen this all happen from afar, as if we couldn't do anything, and after things happened, it was too late to complain. In other words, we Brazilians were silent on politics or important decision making. We let it happen at their mercy without overseeing and demanding what was wrong or outside of our reality. The function of politicians is to represent the will of the people, not their will. If we are having health problems to fight the coronavirus, it is due to a sum of mistakes that we have made over the last few years, and the sum when it up in a simple sentence, we are reaping what we planted. It is no use defending a politician or a political party and not following what is being proposed or voted on in Congress. In the end, you are just swimming and with the certainty that you will die on the beach. And looking further, we can say that with our political mission, we have dug our own grave, and now people are being buried in them because of the coronavirus. Então é isso, pessoal. A gente foi omisso durante vários anos na nossa política, e com essa omissão a gente não acompanhou as principais medidas votadas, os principais projetos
e discussões para o nosso país. Então, assim, a gente foi omisso, eles votaram projetos e leis, deixaram de votar projetos e leis que eram bons para nós, e o resultado chegou. Veio a coronavírus, veio o Covid-19, veio arregaçando e matando muita gente. Então, pessoal, a conclusão que se tira é que se a gente não tem um sistema de saúde à nossa altura, à altura da nossa população, a culpa é nossa. A gente foi omisso, a gente não acompanhou as eleições direito, a gente não acompanhou as votações direito, a gente não acompanhou os projetos direito, os debates que foram feitos, a gente não acompanhou. O resultado chegou e foi ruim para nós. A gente cavou a nossa própria cova e agora a gente está sendo enterrado nela. Não adianta a gente apontar um dedo para o político e falar que a culpa é só dos políticos. Político serve para representar a vontade da população. Se eles são ruins e não representam a vontade da população direito, é porque nós não soubemos escolher direito. A gente não faz o nosso papel como cidadão. A eleição, a política não é só no dia da eleição, no dia de votar na urna. É o dia a dia. É a cada projeto, é a cada debate, é a cada sessão na Câmara que é votada. Então a gente tem que ficar por dentro disso tudo. Eu sei que é difícil. A gente trabalha, a gente tem nosso tempo, a gente tem nossa família. Mas não custa nada de vez em quando tirar uns 10, 15, 20 minutos e acompanhar o que está sendo votado, acompanhar o que está sendo feito lá em Brasília, na nossa cidade, no nosso estado. Não custa nada de tirar 20 minutos do nosso tempo e tentar entender como é que funciona o sistema político. O que é um senador? O que faz um senador? Para que serve um deputado estadual? Entendeu? O que é uma PEC? O que é uma PL? Para que serve? Custa nada de vez em quando a gente tirar 20, 30 minutos do nosso tempo e entender como funciona a regra do jogo. A partir do momento que você sabe como é que funciona a regra do jogo, você entende melhor o jogo. Então, cada vez que for comentar sobre o jogo, você vai entender do que está falando. Entendeu? O problema inicial é que a gente não sabe o básico. A gente não sabe a regra do jogo. Então é isso que eu queria dizer. Eu sei que o momento é difícil, é complicado, várias pessoas morreram, mas a gente também tem que apontar o dedo para os nossos erros também, para a gente poder corrigir, para que daqui para frente a gente não cometa os mesmos erros. Fomos omissos quanto à política, os políticos se aproveitaram e o resultado chegou. Vários e vários mortos por causa do Covid-19. Então é isso que eu queria dizer, obrigado pela atenção. É triste o momento, várias pessoas mortas, mas a verdade tem que ser dita. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para a gente chegar a 100 inscritos desse canal, é uma marca importante para mim. Então clique em inscreva-se nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixe seu like, ative o sininho também, e see you soon in the next video. Bye. 11 years ago, a new influenza virus was discovered in Mexico that caused a disease that would come to be known as a swine flu. It spread in a matter of months. De novo. 11 years ago, a new